por que o coronavírus se espalha tão facilmente entre as pessoas. Apesar de alguns casos isolados, extremos de falta de amor ao próximo, como este, a disseminação tão acelerada ocorre devido à desinformação, descaso dos governantes e da população, assim como as características do próprio vírus. O vírus se espalhou em todo o mundo em ritmo exponencial, levando a uma pandemia global. Provocando ora pânico generalizado, ora indiferença absurda entre a população. À medida que o número de infecções por coronavírus se aproxima de 150 mil pessoas em todo o mundo, os pesquisadores correm para entender o que a faz se espalhar tão facilmente, sendo extremamente contagioso. Precisamos ajudar a divulgar as informações corretas para termos uma chance contra este terrível mal. Antes de mais nada, o Covid-19 não é nada como uma simples gripe, e aqui explicaremos por quê. Por que vocês acham que todos os governos do mundo recomendaram quarentena absoluta? Países que fizeram pouco caso no início e logo estavam em situação de calamidade absoluta. Muitos infectados dizem não ter a menor ideia de como contraíram. Alegam não ter feito sequer viagem internacional ou entrada em contato direto com doentes ou zonas de risco. Sendo assim, se trata de um vírus com poder e velocidade de contágio sem precedentes, e aqui veremos o porquê. Primeiramente, vamos às instruções de prevenção. O vírus não se propaga no ar. O vírus é transmitido principalmente através de gotículas. Quando uma pessoa fala ou espirra, e podem pousar na boca ou nariz de pessoas próximas. As gotículas são muito pesadas e por isso podem viajar a uma longa distância de 1 metro ou mais. Este é um coronavírus. São basicamente bolas de RNA, protegidas por proteína, que se mantêm juntas por óleo. O velho sabão dissolve o óleo, destruindo o vírus. Limpar constantemente as superfícies é fundamental, assim como lavar as mãos. Caso não tenha álcool gel, use sabão e água. Colocar um dedo contaminado na boca, nariz ou olhos, ou mucosa pode ser fatal. Eles se instalam nas superfícies dessa forma, mas ainda não sabemos por quanto tempo. Por isso é imprescindível que você não saia de casa. Quarentena é a melhor prevenção possível. Sabemos que muitos não têm sequer condição de simplesmente não sair para trabalhar e ficar em casa. Porém, esta é a única chance de desacelerarmos a proliferação do vírus para que as coisas normalizem o mais rápido possível, ou o impacto pode ser pior. Grande parte da população mundial já foi e ainda será infectada, isto é fato. Então só podemos testar uma política de redução de danos, pois a curva de infecção é extremamente alta, principalmente em hospitais. Evitem ao máximo se aproximar de hospitais, somente em último caso. Pessoas que estão apenas com dúvida possuem grande chance de serem contaminadas no ambiente hospitalar. Compreender a transmissão do vírus é essencial para sua contenção e prevenção futura, diz David Weisler, virologista estrutural da Universidade de Washington, em Seattle. O novo vírus se espalha muito mais rapidamente do que aquele que causou a síndrome respiratória aguda grave, ou SARS, também um tipo de coronavírus. Eles têm esse nome pelo aspecto de coroa que tem as proteínas em volta. Infectou mais de 10 vezes o número de pessoas que contraíram a SARS. Sendo assim, o corona já se provou muito mais infeccioso. Enquanto não há nenhum tipo de vacina ou cura definitiva, precisamos ajudar a divulgar as formas simples de prevenção para ao menos desacelerar a pandemia. Também divulgar o entendimento que o Covid-19 não é uma simples gripe. 95% dos idosos infectados correm risco real e precisam de atendimento hospitalar.
20% morrem. Antes falaram que o vírus não seria realmente letal e perigoso, mas esta ideia está errada, pois os sintomas vão muito além de uma simples gripe. O contágio é exponencial e se multiplica por 2,5 a cada 2 dias. Agravado se o paciente possui outros quadros clínicos, principalmente respiratórios. Devido à sua velocidade extrema de contaminação, pode facilmente colapsar todo o sistema de saúde de um país. Em grande parte dos casos graves é necessário entubar os pacientes e simplesmente não há leitos, máquinas o suficiente. Caso experimente sintomas como dor de garganta, febre, tosse, falta de ar, náuseas, diarreia, apenas se isole completamente. Não vá direto ao hospital, pois lá sua chance de contaminação é maior. Beba muita água, se alimente bem, repouse. Se tiver que sair, use máscara para não contaminar os outros, principalmente. Somente grupos de risco devem ir fazer o teste. Pessoas que estiveram em contato com zonas ou outras pessoas infectadas ou vieram de viagem internacional recente. O caso é tão grave que a Itália já está cogitando simplesmente deixar que idosos com mais de 80 anos morram. Muitos se desesperam e procuram estocar alimentos, o que é terrível também para a economia, elevando os preços durante uma produção já reduzida e impedindo outros que não têm acesso de consumirem. Um punhado de análises genéticas e estruturais identificou uma característica fundamental do vírus: a proteína em sua superfície, que pode explicar por que ele infecta células humanas tão facilmente. Outros grupos estão investigando a porta através do qual o novo coronavírus entra nos tecidos humanos. Um receptor nas membranas celulares. Tanto o receptor celular quanto a proteína viral oferecem alvos em potencial para os medicamentos bloquearem o patógeno. Mas os pesquisadores dizem que é muito cedo para ter certeza. China, Itália e Reino Unido experimentaram brutalmente o real perigo do vírus, no início achando que se tratava de uma simples gripe com baixa taxa de mortalidade. Itália viu o número de infectados saltar de 12 para 31 mil em 2 dias, antes de tomar as devidas precauções. Apesar de todas as instruções de higiene, cuidados e uso de máscaras, muitos simplesmente não sabem como pegaram. Por isso, fica aqui nosso apelo: não saia de casa, fique em quarentena. Ajude compartilhando com o máximo de pessoas. Juntos podemos vencer essa crise. Obrigado. Até a próxima.